1 Reis, capítulo 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei seja qual for o valor dela." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais." Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele respondeu: "Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta." Contudo, ele disse: "Não te darei a minha vinha." Jezabel, a sua mulher, lhe disse: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anima-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque, no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que ele tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei." Por isso, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois mandaram informar Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: "Levante-se e vá, encontre-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele. Diga-lhe também que assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue." Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Eu o encontrei", respondeu. "Por que você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor?" Ele diz: "Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel.
tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasá, filho de Aiás, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre os panos de saco e andava deprimido. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. 1 Reis, capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busque os conselhos do Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, somente coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaias, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os amorreus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: veja, todos os outros profetas prendizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaias, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e será vitorioso.
pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaia prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça isso. Assim, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaias respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: peguem Micaias e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaias declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês, acrescentou. A morte de Acabe em Ramote-Gileade. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: estarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros de guerra: não lute contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire do combate, fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para a sua cidade, cada homem para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra em um açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado.
Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que realizou, o palácio que construiu com revestimento de marfim e todas as cidades que fortificou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e Acasias, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Azá, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Sili. Em tudo, andou nos caminhos de Azá, o seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Josafá teve paz como rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas conquistas e as suas façanhas militares, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de Azá, o seu pai. Ora, na época não havia rei em Edom, mas um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Josafá, porém, recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu antepassado. E Jeorão, seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos do seu pai e da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai o tinha feito.